Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, nos preparando com a prece para que nós possamos trabalhar a nossa harmonia e estarmos aqui preparados para o que viemos buscar, que é o ensinamento dessa doutrina. Agradecemos a Deus e pedindo que Ele continue a nos conceder essa possibilidade de aqui estar, ainda encarnados, porque quando desencarnados, certamente, por ser a casa dos espíritos, nós também deveremos ser atraídos para aqui, para continuar ouvindo, continuar aprendendo, para que na nossa existência tenhamos bastante oportunidade de exercer o que essa doutrina nos oferece. Conhecimento e trabalhar a sintonia com a harmonia do bem, ajudados e assistidos pelos nossos companheiros espirituais, que em nome de Deus nos assiste. Portanto, Senhor, que tenhamos sempre boa vontade, interesse em vir buscar essa doutrina que nos consola e nos ampara, mas também nos dá a responsabilidade, porque através desse conhecimento nós temos como nos conduzir no planeta, uns com os outros, vivendo o melhor possível, fazendo o melhor possível, porque nós estamos aqui a caminho, buscando o conhecimento, autoaprimoramento, para chegarmos um dia a ser arcanjos. Que Deus continue a nos auxiliar, como sempre tem feito, e que nós continuemos interessados em aprender, para que nós possamos exercer esses ensinamentos e colocar em nossas vidas como um fator primordial. Graças vos damos que assim seja. Então vamos ouvir o nosso irmão Zé Manuel, que é o palestrante da tarde. Sim, em lugar de Sueli, que hoje está impossibilitada. Vamos estar bem representados, né? Queridos irmãos, muito boa tarde. Hoje nós estamos aí para continuarmos esses estudos que a gente faz sempre aqui no Centro Espírita Friburguense e que deve nos tornar espíritas. O que é ser espírita? É ser bom? O ideal. Mas não basta ser bom somente para se dizer espírita. O espírita tem características diferentes dos demais religiosos por ter informações avançadas dos espíritos superiores, que são os reveladores de Deus para qualquer parte do universo, das suas regras, ou seja, regras de Deus. Então, nós espíritas conhecemos, temos informações que os outros religiosos não têm. Mas isso não significa, e ninguém pode ingenuamente achar que o fato de nós sermos espíritas, nós somos melhores do que os outros. Porque nós temos muitas pessoas muito boas em outras religiões, ou até fora delas, até entre os ateus. E temos pessoas desonestas, pessoas corruptas, pessoas que são mau caráter e que se dizem espíritas e que até às vezes conhecem o espiritismo. Então a nossa diferença não está propriamente em conhecer, mas sim em usar o conhecimento e aplicar nas nossas vidas. A nossa diferença para os demais religiosos está em nós crermos na reencarnação, nós cremos nos mundos habitados, nós cremos na comunicação com os espíritos e nós termos certeza de que toda a criação de Deus está voltada para a perfeição. Deus nada criou e nada cria que não tenha o objetivo final dessa criação ser perfeita. Gozar da felicidade perfeita, do amor perfeito, da fraternidade perfeita, da alegria perfeita, tudo aquilo que nós aspiramos, que nós pretendemos e que nós queremos. Então observem que toda busca dessas virtudes, ou toda busca dessas características da felicidade, da alegria, da perfeição, nós estamos sempre buscando, só que a gente busca errado. A maioria, normalmente, está buscando errado. Está buscando na fama, no dinheiro e no poder. E até chegar à conclusão que não é a fama, nem o dinheiro e nem o poder que trazem a real felicidade, a real fraternidade, a real tranquilidade, segurança e paz. Até chegarmos às vezes a essa conclusão na Terra, nós já estamos na hora de partir da Terra. Porque nós mergulhamos aqui e ficamos, na maioria das vezes, perdendo tempo, nos iludindo com as coisas daqui.
Nós não aprendemos ainda com a maioria das religiões que estão sempre falando o seguinte: vivereis no mundo, mas não deveis ser do mundo. Vocês estão aqui, mas não se apeguem aqui, porque ninguém vai levar nada daqui. O verdadeiro tesouro não é esse que a traça rói ou que a ferrugem consome. O verdadeiro tesouro é o enriquecimento que você faz à sua inteligência e ao seu sentimento. Então nós temos muita dificuldade de entender isso, de aceitar isso. Eu falei aqui na reunião, acho que de domingo, a Terra e a nossa reencarnação na Terra é mais ou menos comparando, em termos das nossas provas, dos nossos testes, é mais ou menos comparando com o gordo ir trabalhar numa pizzaria. O gordo vai trabalhar na pizzaria, onde só serve massas. E ele ama pizza, ele ama massas. Então é uma tentação para ele trabalhar na pizzaria. Provavelmente de vez em quando ele está lá, escondidinho, mas ele está lá, porque ele está na pizzaria. O planeta Terra para os espíritos é como uma pizzaria para o gordo. Tudo que aqui tem, proporciona e oferece é o que nós, na nossa inferioridade, queremos. Mas nós já temos uma informação: não entra nessa que você engorda, ou seja, não entra nessa que você se atrasa, você se atrapalha, ou seja, você não progride, você não evolui. Para a gente evoluir, nós temos que parar de errar e começar a consertar os defeitos que nós já temos. Isso é o passo fundamental para a evolução. Pois bem, o gordo, para trabalhar na pizzaria, ele tem que parar de comer pizza e começar a diminuir o peso. Reencarnação nossa na Terra é isso, é trabalho de gordo em pizzaria. Nós temos muita atração para cá, porque quando a gente vem para cá, o nosso orgulho, a nossa vaidade, afinal de contas, quem sou eu? Eu sou eu, então eu tenho que ser superior a alguém, aos outros. Se for superior ao mundo, melhor ainda. Mas como ninguém consegue ser superior ao mundo, comandar o mundo, aí o pessoal começa a se restringir. Comanda um país, comanda um estado, comanda uma cidade, comanda uma empresa, comanda o condomínio, vai diminuindo, comanda a casa, vai diminuindo, comanda a empregada. Isso tudo vai descendo à medida que o sujeito não consegue comandar para cima. Então nós todos temos essa vocação de, mesmo não podendo comandar para cima, nós estamos sempre querendo comandar para baixo. Então quando chega em casa é mandado pela mulher, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar mandar na empregada. Mas às vezes tem empregadas rebeldes, tem empregadas que também, fora da patroa, quem manda é ela. Eu até disse aqui, não é? Uma empregada que chegou para mim, falou assim: me dá esse pano aqui. Eu estava limpando o carro, ela chegou e falou: me dá esse pano. Esse aqui que é para limpar carro. Eu olhei para ela. Então veja bem, quando o sujeito não manda na mulher, é mandado por ela. Ele aí tenta mandar na empregada, pega uma dessas. Ele faz o quê? Ele vai mandar no cachorro, mete o pé no cachorro pro canil. E o cachorro vai pro canil, ele fecha. Vejam, na escala do presidente Obama, que é o homem mais importante e poderoso do mundo, até o camarada que chuta o cachorro para ele ir pro canil, o vício e o mal é o mesmo. É o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade. Quem não pode mandar no mundo, manda no que pode, manda no cachorro, mas ele manda. É a vocação, é o defeito nosso, e é por isso que nós sofremos. Anotem aí, eu estou dando a receita do sofrimento de todos vocês e meu também. Nossa vaidade, nosso orgulho, porque às vezes você não tem a vaidade de andar fantasiado na rua de rei momo, você não tem a vaidade às vezes de ter um avião, mas você tem certas vaidades de coisas tão bobas e sutis e simples, que as pessoas até nem reparam, mas para você aquilo ali é uma supra-sumo da realização. Porque vejam, esses defeitos, eles são pessoais, eles estão daqui dentro, eles não estão por lá de fora pintado ou escrito na testa, estão aqui dentro. E ou a gente busca resolver isso, ou nós estamos perdendo tempo na vida. Nós vamos perdendo tempo na vida.
O Espiritismo, então, nos traz orientações, informações dos espíritos espertos, espíritos superiores, aqueles espíritos que o pessoal chama de Espírito Santo. São espíritos santos, têm que ser bom, sábio, inteligente e tem que passar informações que ajudem a humanidade. Não é dizer o Espírito Santo vai falar que agora falar as línguas que nossos irmãos lá fora confundem, que o Espírito Santo está falando o quê? Para quê? Quem é que está entendendo? E qual é a mensagem? E o que aquela mensagem vai transformar alguma coisa? Nada. Então, o que faz o Espiritismo, a doutrina espírita, é pegar essas informações dos espíritos superiores, que são os espíritos santos, e por serem espíritos superiores e espíritos puros, não poderiam passar tolices, não poderiam passar bobagens. O que eles fazem é nos libertar, principalmente dos pré-conceitos, ou seja, os conceitos que nós adquirimos antes, e que nós trazemos já arrastado, principalmente das religiões seculares e milenares do passado, que nós estamos aqui hoje no Centro Espírita, mas hoje, há 70, 80 anos passados, 100 anos passados, ser espírita envolvia você correr o risco de ser preso a qualquer momento. O Centro Espírita João Batista, aqui no Amparo, foi fundado em 2 de agosto de 1888, fazia as suas reuniões escondido, fazia no meio do mato, fazia em casas hoje aqui, amanhã numa outra lá, para justamente despistar a perseguição da igreja e, consequentemente, a busca da polícia. Muitas vezes eles foram importunados e foram até presos pela polícia, que não permitia, que achava que o espiritismo era coisa do diabo, era coisa satânica. Para ser espírita tinha que ser fichado na polícia, tinha que ter autorização. Isso aí na década de 40, mais ou menos, vocês não lembram isso, não eram nascidos ainda, eu já, mas na década de 40, nós tínhamos, para ter rádio, não é, Eliane? Nosso avô tinha que ter autorização da polícia para ter rádio. Sim, rádio. O povo, os vizinhos, todo mundo lá para o portão para ficar escutando rádio. Era uma coisa fenomenal do outro mundo. Para ter rádio, precisava ser fichado na polícia e precisava ter autorização especial do delegado de polícia para você poder ter rádio. O seu rádio era cadastrado, você era vigiado. Então, como essas coisas evoluíram para hoje, hoje nós estamos aqui com essa possibilidade de conhecer o que os espíritos estão passando, mas que é diferente do que sempre foi passado em matéria de religião do passado para a gente. Quem aqui com certeza nunca foi católico? Se não foi nessa, com certeza foi nas encarnações passadas nesse planeta, porque era a predominância principalmente aqui do Ocidente, era o catolicismo, a Igreja Católica, é a maior religião do mundo, tem 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 200 milhões de adeptos. Então quem aqui ainda não foi? Eu fui católico até os 13, 15, não, até 16 anos, 17 anos, quando eu comecei a namorar Ângela, eu era católico, fazia parte da cruzada da juventude católica. Nós todos éramos católicos de dia e um bandista de noite. Que aí meu pai, minha mãe e tal, que quase todo católico de dia é um bandista de noite. Isso não tem a dúvida. Isso aí uns mais de 60% a 70%. Foi até por isso que as igrejas pentecostais cresceram muito. Porque o que elas fizeram, sabiamente, para ganhar dinheiro e para pegar todo mundo? Elas misturaram umbanda, catolicismo, com culto budista, com africanismo, e fizeram aquilo que está lá. Que se você pegar na rua um papelzinho, como me trouxeram aqui esses dias, um papelzinho da cigana, não lembro o nome, que tem aí, Dara, né? Distribuindo, tudo que ela faz, você liga na televisão lá, você vai ver os pastores falando que fazem também. Traz o amor perdido, resolve o problema financeiro. Então o que eles fizeram espertamente? Pegaram essas crenças todas do povo, juntaram com a Bíblia, para abrir as porteiras, juntaram com a Bíblia, que aí é Bíblia, a palavra de Deus, e botou ali tudo aquilo que o povão quer. Por isso que eu disse, é católico de dia, é umbandista de noite. Hoje já não precisa ser nem católico de dia, nem umbandista de noite, vai ser pentecostal. Vai para uma dessas religiões. Fazem descarrego,
receitam ritualísticas que você só vê na Igreja Católica, leva o paninho para benzer, o outro para passar no suor do outro, para leva o retrato de fulano, de cicrano, leva uma muda de roupa de alguém que você queira fazer algum descarrego para a pessoa. É exatamente o que se fazia aí para trás. Então qual é a diferença do espírita? É ter uma lucidez em saber que nada disso é necessário, foram o que os espíritos vieram dizer. Você não precisa de cruz, não precisa se benzer, não precisa rezar terço, não precisa ficar de joelho, não precisa ir para a encruzilhada, não precisa fazer despacho meia-noite, não precisa ter medo de cemitério, você não precisa de nada disso, porque aí os espíritos vieram ensinar o seguinte: o que funciona de nós para eles e deles para nós são duas coisas só: o pensamento e o sentimento. Se você está com bons pensamentos e bons sentimentos, não tem espírito ruim que te atrapalhe a vida, em lugar nenhum do planeta ou do universo. Quando você está pensando no bem, agindo no bem, você só está envolvido por coisa boa. Então nenhum obsessor, essas reuniões que a gente fala, vocês fazem lá reunião de desobsessão, de tirar espírito mal, faz isso aqui que vocês estão fazendo, que eu estou fazendo, e isso é uma reunião de desobsessão. Isso é uma reunião. Esses dias me procuraram um problema, aconteceu um problema, uma pessoa fica tomada pelo espírito, aí chamam um de nós. A gente não pode fazer muita coisa. É igual você ver que o camarada já está com câncer espalhado para o corpo todo, uma metástase, e leva para o melhor hospital do mundo. O que eles vão fazer? Abrir e fechar. Porque quando chega ao ponto de um espírito tomar uma pessoa, comandar essa pessoa, mandar nessa pessoa, isso é um processo longo. Isso não começou ali naquele dia, naquela hora. A pessoa não estava assim na padaria comprando um pão, de repente o espírito veio por trás dela e pegou. Agora ela está dominada. Não. Ela, antes de chegar lá para comprar o pão, ela já mandou pensamento mal para fulano, ela já viu cicrano e ela não suporta cicrano, ela já deixou em casa uma encrenca que ela estava fazendo e armando num telefonema para infernizar a vida de Beltrano. Ela já está agindo há muito tempo, para na hora da padaria o espírito conseguir, grudar com ela. E agora? Vai tirar como? Isso é igual uma cola. Tem gente que está com a mão assim, passa aquela super bonda, então colou. E agora? Agora tem que operar, agora tem que botar de molho, agora tem que esperar, porque agora não tira de repente. Então tem que fazer um trabalho inverso. E esse trabalho inverso, ele envolve tanto o espírito obsessor, que nisso tudo aí é o menos culpado. Normalmente o obsessor é o menos culpado, porque o mais culpado é o obsidiado, é a vítima. Então o que você tem que fazer? Um trabalho com o obsessor e um trabalho também com a vítima, com esse doente que está encarnado e recebeu essa carga fluídica, essa carga espiritual que vai custar às vezes a se livrar dela, mas por comportamento errado dele. Comportamento errado dele. Quantas vezes o Valzali aqui é testemunha, aliás, ela é protagonista. Eu já vi em reunião mediúnica a Valzali conversando com o espírito comunicante, está dando lá a comunicação, mas um espírito obsessor, um espírito com uma porção de problema. E a Valzali conversando com ele. E eu acompanhando, eu ainda pensava assim, Valzali está falando uma coisa e o espírito está falando outra. Completamente diferente, eles estavam os dois divorciados. Ela falando uma coisa e ele falando outra. Ela falava uma coisa e ele falava outra. E ela ia falando uma coisa e eu ficar comigo, eu não estava entendendo bem. Eu falei, acho que o Valzali estava falando com outro espírito, não é com esse, porque esse está falando uma coisa, está falando outra. Até que chegou num ponto que ele entregou os pontos, o espírito. Ele entregou os pontos. Ele não aguentou mais, ele estava tentando enrolar ela. Ele estava tentando dar uma... E já pela segunda ou terceira reunião que ele vinha. E ela, o que ela estava falando era o que ele precisava ouvir. E ele não queria aceitar aquilo de jeito nenhum. Então ele desviava o assunto, ele desviava o tema. É igual mais ou menos esse pessoal aí que é pego roubando na corrupção e é mandado embora,
né? Eles depois começam, claro, eles vão dizer que são inocentes, que são maravilhosos, são pessoas belíssimas, boníssimas, e a justiça está falando uma coisa, os denunciantes estão falando uma coisa, e eles estão falando outra, porque eles não querem entrar no assunto, eles não querem tocar no tema, mas quando abate uma coisa com a outra, então entrega os pontos. Aí o espírito entregou os pontos e começou a chorar, e aí tudo aquilo que ela estava falando passou a ter sentido total e pleno, total e pleno. Então esse espírito obsessor, ele convertido, esclarecido, e isso acontece às vezes mais rápido do que com a vítima, ele vai embora. Ele deixa de perturbar aquela pessoa que ele estava perturbando, porque ela pessoalmente não era a inimiga dele. Ela estava no mal, e como ele é mau, esquindou, pega o cavalo que passa, está selado, multa. Então o espírito às vezes é esclarecido, é transformado na sua ideia, entende primeiro do que o obsidiado. Então aquele obsessor vai embora, ele já toma outro rumo, ele já pega outra lucidez, e aí sim ele já vai ser amparado e ajudado pelos espíritos encarregados desse trabalho, que do lado de lá tem como do lado de cá. Quando a pessoa está doente do lado de cá, ela vai logo ser atendida pelos enfermeiros, pelos médicos, pelas pessoas que vão cuidar da saúde dela. Do lado de lá também acontece a mesma coisa com os espíritos. O mundo espiritual, a dimensão espiritual, tem mecanismos de tratamento psíquico de todas as formas e com a maior eficiência, mais do que aqui. Quando alguém morre numa tragédia, que nós ficamos, como na tragédia que nós passamos aqui em janeiro, aquela multidão de gente ajudando aqui, vocês imaginem, aquela multidão de espíritos também ajudando do lado de lá, recebendo inclusive aqueles irmãos nossos que estavam passando do lado de lá, nossos entes queridos, o povo todo, todos nós quando passamos para lá somos ajudados, como de lá para cá também. Então, esse espírito obsessor, ele vai cuidar da vida dele, ele toma outro rumo. E a vítima, o obsidiado, por não ter se modificado e não ter acompanhado esse processo de melhora do seu sentimento e da sua cabeça, ele fica de porta aberta esperando o outro que vem logo, é o outro no lugar dele. Então, muitas vezes, uma pessoa obsidiada, ela já está obsidiada pelo terceiro ou quarto espírito que passou por ali. Porque o primeiro, o segundo, o terceiro, no esclarecimento, nos pedidos, nos trabalhos que foram feitos para orientá-lo, eles já se converteram, se acertaram logo com a lógica e com o bom senso e partiram, foram cuidar de outros rumos nas suas existências. Enquanto o obsidiado ficou lá, preso ainda, porque está com o mesmo orgulho, com a mesma vaidade, com o mesmo rancor, com os mesmos problemas que acarretaram tudo aquilo. Então essas reuniões nossas aqui são reuniões altamente desobsessivas, porque ouvindo isso, pensando nisso, analisando isso, nós estamos pessoalmente nos fortalecendo, nós estamos nos reformando, e com esse fortalecimento e essa reforma, nós estamos ficando imunes à interferência intensa dos espíritos inferiores, e nós devemos aí estar cuidando da nossa vida. Vocês estão? Eu estou? Devemos estar sim. Mas eu não posso vir aqui fazer caridade, não tenho aqui não faz nada para ninguém. Aqui faz sim para vocês e para nós sairmos daqui e irmos fazer lá fora. Porque fazer aqui dentro é como você pisar no pé do outro aí, que eu já falei várias vezes, e está com um calo exposto, se passa ali para ir lá no banheiro, pisa no pé, meu Deus, que tragédia. Mas o irmãozinho que está sentado, não, querido irmão. Aí fala, mas meu irmão, é irmão para lá, irmão para cá, nada, mas tira o sapato para ver, aí o dedo caiu. Ele falou, meu Deus, arrancou o seu dedo. Ele vai falar, não tem problema, ele ia cair mesmo, ele já não prestar. Ele é o mindinho, ainda tenho mais 4 nesse pé, tudo amor, aqui dentro é tudo amor, perdão. Mas e lá fora, no ônibus, se pisa no teu pé e o calo arde, aí a reação é diferente. Se você leva uma fechada no trânsito, a reação é diferente. Se você está atravessando na faixa, o carro já vem para te atropelar, a reação é diferente. Olha aí você lá, precisando da caridade. Olha eu, precisando da caridade. Estão entendendo? Estão entendendo? Vocês não vêm aqui para fingir que são religiosos. Vocês não vêm aqui para fingir que terminou, vocês vão para o sagrado departamento de enxovalzinho. Não,
Onde vocês sabem que tem alguém precisando de enxovalzinho, resolvam vocês. Se vocês não puderem, peçam ajuda. Sim, aonde? Até aqui. Na tragédia, nós fizemos várias arrecadações e vocês colaboraram e nós distribuímos por aí, pela cidade, principalmente nessa região de Córrego d'Antas até Conquista. Nós distribuímos muitas coisas, centralizamos no Centro Esperança, Centro da Sociedade Espírita Esperança, que funciona lá dentro do Campo do Coelho. Nós centralizamos lá uma distribuição enorme de material que nós recebemos de Itaperuna, que nós recebemos de Bom Jesus de Itabapuana, que nós recebemos de dinheiro que o pessoal depositou na nossa conta, e nós distribuímos tudo isso aí. Vejam, nós não precisamos ter uma faixa aqui, uma placa, departamento, não. Essa é a estratégia que resolve o problema do mundo. E não as igrejas, as religiões e também o espiritismo cumprir papel de igrejinha, ficar como igreja para ter congregação e vocês dizerem que nós somos espíritas, os outros nós somos católicos, nós somos protestantes, e o mundo do jeito que está, cada vez pior. Para que prestam as religiões, se isso não muda? Se a corrupção campeia, se a imoralidade é predominante, para que servem as religiões? Religião que não serve não funciona, e não funcionando está perdendo tempo. Nós estaríamos perdendo tempo se ficássemos envolvidos com isso. Então qual é a nossa diferença para os outros religiosos? É que nós temos esses esclarecimentos. Por exemplo, amanhã é dia de finados, comemoração dos mortos. Qual é a nossa diferença para os católicos? Para os outros que não são espíritas? A nossa diferença é aquela que ensinaram os espíritos. Primeiro, ninguém morre. Segundo, ninguém vai para o inferno e nem para o céu daqui. Porque aqui nós estamos numa condição ainda primária de evolução. Logo, nós vamos permanecer vivos, permanecer ligados com todos que endereçarem para nós o pensamento e o sentimento. Qual é a diferença, então, do espírita para os outros religiosos? Os outros não têm essa fé, não têm essa crença, não têm esse tipo de raciocínio de que nós nos comunicamos, homenageamos e honramos os nossos entes queridos e amigos que partiram através do nosso sentimento e do nosso pensamento, e não através de nós irmos ao cemitério, levar flores, levar velas. Por quê? Porque o que os espíritos se fazem sensíveis são aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Essas exterioridades são aproveitadas por aqueles principalmente que ganham muito dinheiro com isso. Como é o Dia das Mães? O que é homenagear a mãe? É chegar com um carro e dar para ela? É chegar com uma Corvette de flores raríssimas que vieram da Patagônia para dar para ela? Não, é você dar um beijo, um abraço e ter o seu coração puro em relação a ela, seu amor em relação a ela. Isso custa quanto? Nada. Isso é conquista espiritual e é o que realmente os espíritos são acessíveis, é o que os espíritos são sensíveis a isso. Eu vim para cá, hoje depois do almoço, hoje de manhã, já tinham aí na rua venda de tudo. Tudo relacionado com morte está vendendo. Um bom dia de finados é aquele que rendeu mais dinheiro do que os anteriores. Esse foi o melhor dia de finados. Assim como o Dia das Mães. Esse foi o melhor Dia das Mães. O comércio vendeu, melhor Natal. É o Natal que vendeu mais. E, no entanto, o melhor Natal é o Natal quando acontece uma tragédia. Como aconteceu em 2000, não sei o que aí, que eu conto até o caso. Na véspera do Natal, eu conheci uma família que brigou todo mundo entre si. Aquela história de que um levou um Chester, o outro levou um peru e o outro levou um frango já passado. Já estava rodando lá uma opção de... Aí chegou lá, a família encrenca. Um fica de outro, tá vendo lá? Que porcaria que ele trouxe. Aí o outro fala, pois é, também trouxe refrigerante Flecha. Ao invés de trazer, refrigerante Flecha, Toby. Aí todo mundo fica, um falando, malhando o outro porque trouxe porcaria, ou porque não trouxe nada, ou porque trouxe só um franguinho. E trouxe 15 pessoas da família. Aí brigou, aí teve confusão. Como é normal, é natural, eu não estou falando de outro planeta, eu estou falando aqui, Terra, 25 de dezembro, 24 de dezembro para 25 de dezembro, estou falando aqui, Terra. Deu uma confusão que saiu gente brincando, nunca mais bota os pés aqui, é aquele inferno. A mulher às vezes quer passar na casa da mãe dela,
O marido, não, eu não vou para a casa daquela mulher, quero passar na casa da minha mãe. Aí os filhos já falam, não, vamos na casa da vovó Chica. Aí o outro, nada, sua avó Chica, aquilo é uma jararaca, não vai. É ou não é? Mas eu não sei se eu estou falando de outro planeta, não, estou falando daqui. É aqui que acontecem essas coisas. Aí briga todo mundo, numa época que não era para acontecer isso, né? Época de Jesus, todo mundo falando Jesus, Jesus, e estão brigando. Nessa casa, isso foi na véspera de Natal, de 24 para 25. No dia 25 deu aquela tragédia. O rio encheu aqui, botou água em tudo quanto foi lugar. Não aconteceu esses derramamentos aí, essas barreiras não. Mas Conselheiro, Prado, que tudo encheu d'água, botou 2 metros de água. Pois bem, naquele dia, no dia 25, de 25 para 26, aquele pessoal que brigou, vendo que aqueles que estavam lá, seus parentes, onde tinha acontecido a confusão, foi na região do Prado, estavam numa situação difícil, veio todo mundo para ajudar, todo mundo para tirar a lama de dentro de casa, para tirar móvel, para ajeitar isso, para ajeitar aquilo. Olha o efeito do Natal. É esse que só veio depois da tragédia e que foi afastado na hora da bonança, na hora do dinheiro, na hora que todo mundo tinha, tranquilo, sem problema. Vejam, como dizem os espíritos, os efeitos positivos das tragédias. Kardec perguntou, por que Deus permite que a gente passe por tragédia? Ele disse, para vocês progredirem em alguns dias, aquilo que vocês levariam meses ou anos para conseguir. Quando você tem muito dinheiro, não fica dando muita confiança para ninguém, não. Você tem dinheiro. Se o guarda parar, você dá um jeito, conversa com ele. Aí você vai para a alta sociedade, vai ser do clube tal. Você compra os melhores carros, tudo. Então você não quer saber dos outros, você não está ligado nisso, não. Agora, quando você está em dificuldade, tudo tem valor para você. É o cumprimento das pessoas que ainda estão te cumprimentando. Olha que importante. É você lutar para conseguir conquistar aquilo que você tem. É você ser simples, humilde, você não está querendo mandar em ninguém, passar por cima de ninguém, porque, opa, calma lá, eu estou por baixo, eu estou numa situação difícil. É a situação que nós, como espírito, pedimos quando a gente vem reencarnar aqui. A gente pede essas situações mais difíceis, não pensem que não. Vou dar de novo o exemplo. Isso é igual o Pai Nosso. As pessoas às vezes falam, você repete muito, eu sei, eu repito muito. O Pai Nosso é repetido desde quando Jesus pronunciou. Tem 2000 anos isso. E vocês já estão perdoando as ofensas assim como perdoam aqueles que os têm ofendido? Eu não sei, eu não estou dizendo que não, eu estou só perguntando. A mim também eu faço a pergunta. Então essa questão de repetir, ela é importante porque água dura em pedra mole, tanto bate até que fura, não é? Então, isso uma vez falaram. Uma vez falaram que Deus era a inteligência primária, a causa suprema de todas as coisas, e ninguém reagiu. Ninguém reagiu. Era a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não, era a causa suprema, a inteligência primária de todas as coisas. E ninguém. Então repetir é bom às vezes, reprisar é bom às vezes, para que a gente se coloque numa posição que nós estamos fazendo. Será que nós estamos fazendo? Eu não gosto muito de pensar, e nós estamos fazendo isso, e nós estamos fazendo aquilo. Todo orador que fala assim é porque ele já sabe que ninguém está fazendo nada. Nem nós mesmos, nem quem fala. Porque é difícil. Mas essas situações que a doutrina espírita revela para a gente, é para nós sermos diferentes. Para nós não sermos crédulos em coisas que não têm importância para nós, espíritas, que sabemos segundo as explicações dos espíritos. No caso do finados, nós espíritas não precisamos ir ao cemitério. Mas veja bem, e se alguém tiver com a mãezinha, com um parente, com uma pessoa amiga, que esteja precisando de uma companhia para ir ao cemitério com ela e tal, e onde nós formos? Nada contra, nada a ver. Você não está indo lá com um buquê de flores, com a cruz, com nada, que isso não é nosso. Nós espíritas já temos que ter entendido que isso não é mais necessário. Mas aqueles que não entenderam, ainda fazem e vão continuar fazendo. E qual é o crime deles? Nenhum. Porque eles, como nós que não fazemos, vão atingir seus entes queridos como nós, pelo sentimento e pelo pensamento. E não pelo buquê de flores, pela vela ou pelo crucifixo que você for lá rezar em cima da tumba, até porque eles não estão lá.
Mas Kardec perguntou para os espíritos, mas eles vão lá nesse dia? Mais do que... Vão, eles vão lá. Vão, porque as pessoas vão lá pensar neles. Porque aqueles que ninguém vai lá, eles também não vão lá. Ou vocês acham que espírito adora cemitério? Qual ente querido de vocês que gostava de fazer passeio no cemitério? Logo, se ele morreu, ele não está no cemitério, ele não gostava daquilo. Ele vai estar na sua casa, no seu jardim, no seu quintal. Ele vai estar onde estão os netos, os bisnetos, onde está aquilo que ele ama, e não no cemitério. Então no cemitério não tem espírito. Os espíritos saem de lá, então logo nem vão para lá. Normalmente nem vão para lá. Eles já estão desligados. Quem vai para lá é o corpo. Nós espíritas sabemos disso. Logo, nós espíritas, não basta que nós sejamos bons, que é o ideal de todo homem, de toda criatura humana. Não basta. Para ser espírita, você tem que ser bom, procurar lutar contra as suas deficiências, mas não crer naquilo que as outras religiões creem, porque você já está esclarecido e convencido de que aquilo não é necessário. A prece de quem faz a oração com a cruz na mão não é mais forte que aquele que faz deitado numa sarjeta ou em pé numa praça, em qualquer lugar. Porque os espíritos ensinaram, olha, o que atinge a nós aqui, o que vocês podem fazer para se relacionar bem com a gente, é o pensamento e o sentimento. Se o sentimento é mau, o pensamento é pior ainda, você vai se conectar com os espíritos ruins, perversos, mau caráter, que vão te infernizar junto com ele. É prato cheio, é prato cheio, é fome com vontade de comer. Agora, se você pensa bem, se você sente bem, você elimina todas as possibilidades de interferência negativa que você possa estar tendo. Kardec aí faz, isso está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 320, comemoração dos mortos, funerário. A primeira pergunta que ele faz é justamente essa: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? Eles respondem assim: muito mais do que poder julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhe de alívio. Então, em qualquer situação, as nossas saudades, o nosso carinho, as nossas lembranças dos nossos entes queridos que já partiram, é que vai influenciá-los. Se eles estão bem, eles vão ficar melhor ainda, mais felizes ainda. E se eles estão maus, eles vão ser aliviados com o bálsamo, com os fluidos que o nosso pensamento e o nosso sentimento vai se constituir sendo endereçados a eles. Então é sempre muito bom, não só no dia de finados, como não só no dia das mães. A gente não deve honrar e ter carinho pelas mães, pelos pais, só no dia determinado para isso. Mas no dia determinado para isso, mais do que em outros dias, as pessoas pensam, por isso os espíritos são mais tocados e mais sensibilizados do que naqueles em que pensam menos nele. Tem esse valor, tem essa parte útil de se lembrar da pessoa. Tem, hoje é dia dos mortos, então, fulano, cicrano, então pelo menos, se esse sentimento for verdadeiro, isso toca profundamente os espíritos. E ele, Kardec, perguntou assim, o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre seus túmulos? E ele diz assim: os espíritos atendem aos chamados do pensamento nesse dia como em quaisquer outros. Esse é para eles, pergunta, um dia de reunião junto à sepultura? Então ele diz que sim, quando vai, o povo vão lá para reunir. Quando não vai, eles também não têm interesse lá. Porque vocês onde convivem, sabem disso, que muita gente que vai ao cemitério, às vezes, jovem, vai para arranjar namorada. Ou arranjar namorado, quantas pessoas já casaram e começaram no cemitério. E deu certo, às vezes. Eu conheço pessoas que se conheceram no cemitério. Eu tenho até um amigo que ele fala que determinados jogadores de futebol, feio que dá dó, né? E que casam com uma moça bonita, né? Aí eu tenho um amigo que fala assim: olha, eles se conheceram no cemitério. Ele era coveiro e ela foi ao sepultamento da avó. Chegando lá, ela escorregou, caiu na tumba, na cova, tá? Ele socorreu, ela olhou para ele, ficou encantada.
E hoje eles se casaram, mas não é. É porque ele é jogador de futebol, ganha uma fortuna, ela é uma modelo. Mas aí esse rapaz que eu conheço, ele fala isso. Ele fala, olha, se conheceram, esse amor surgiu no cemitério. Coisíssima nenhuma, só interesses. Então tem muita gente que vai ao cemitério para arranjar namorada ou arranjar namorado. E às vezes as coisas acontecem e às vezes não é por ter sido no cemitério que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Porque lá, volto a dizer para vocês, é um lugar comum, é um lugar normal. É um lugar onde se despojam, onde se colocam os restos mortais, aquilo que serviu ao espírito, mas que já não interessa mais para o espírito. Não tem espírito nenhum brigando lá para sepultura. Agora nós estamos com a administração de cemitério aqui, o pessoal está tomando sepultura dos outros, está mexendo em sepultura, deixa isso para lá. Enterra em qualquer lugar. Não vai ficar aqui, em cima da terra, não vai. Enterra em qualquer lugar, não percamos tempo com isso. Doem os órgãos. Aí você pode pensar, mas vai doer? Mas como vai doer? E apodrecer, não vai? É pior ainda. Então até doar órgãos é mais esperto do que deixá-los apodrecer. Olha, então observem, doem os órgãos. Não se preocupem onde vamos ser enterrados, onde não vamos ser enterrados, porque não vamos ser nós enterrados, vai ser o corpo enterrado. Isso vai de qualquer maneira. Acreditemos ou não, vai de qualquer maneira. Nós, espíritos, não vamos para ali. Então veja como a doutrina espírita é esclarecedora e como ela é convincente. Olha, sobre que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Kardec perguntou, mas se os espíritos vão lá, as pessoas vão lá, e se esses espíritos aparecessem? Qual a forma que eles iriam ter? Eles iriam ter a forma exata que eles tiveram no último corpo. Vão ser reconhecidos. Porque nós, quando espíritos, nós mantemos um fluido, uma energia, que se chama perispírito. É como um corpo vaporoso. E esse corpo pode se tornar visível de acordo com a vontade do próprio espírito e com a permissão das regras do universo, das regras de Deus, para que ele se faça assim, que ele se torne visível. Então todas as pessoas que são vistas, que são entes queridos, vão ser vistos como eles eram, mais joviais, normalmente mais reformados, como a gente vê em sonho. Quando você sonha com um ente querido que morreu, você nunca sonha com ele ali no caixão, com ele ali aquele corpo amarelo, debilitado, pele e osso. Não, você sonha como ele era alegre, você sonha com aquela imagem bonita. Aí mesmo idoso, mas aquela imagem vigorosa, uma imagem mais bonita, é a imagem que o espírito se faz visível, não só nos sonhos, mas também se eles fossem vistos, como às vezes são, não só no cemitério, mas nas casas da gente, no quintal, na rua, em qualquer lugar. Mas se esse espírito teve reencarnações lá em Portugal, e lá ele foi um gajo completamente diferente deste que está aqui, que desencarnou aqui, ele vai ser visto lá em Portugal com aquelas características que ele tinha lá em Portugal. Onde quer que o espírito se apresente, o envolvimento e os motivos que o levaram ali, que são aqueles motivos daquele conhecimento daquele indivíduo como ele era ali, ele vai se aparentar como ele era ali. Isso é automático. Isso a própria natureza se incumbe de fazer. É igual respirar. Vocês esqueceram de respirar? Vocês nem lembraram disso, não é? Vocês nem lembraram disso, mas vocês estão respirando. Oh, presta atenção, estão respirando. Isso é automático, está na regra da natureza. Deus já nos livrou dessa. Já imaginaram? Muita gente, a gente começa a ficar velho, começa a ficar meio perturbado e tal, a gente esquecer de respirar. Ia ter que ter uma pessoa do lado, um aparelhinho que de vez em quando desse um choque. Respira, cara, respira. Mas não, isso é automático. Se a gente perde a noção, perde a memória e vegeta, nós vamos sugar. Nós vamos voltar àquele estágio de infância embrionário, mas de se alimentar, para se manter. Isso é da natureza. Isso a gente não precisa se preocupar com isso. Isso é do veículo que a gente está utilizando. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Mas essa forma, essa aparência, como disseram os espíritos aqui, nós vamos manter de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso ser,
como eu disse, independentemente, às vezes, do espírito ter condição de agir isso, porque aí não é o espírito que age isso. São já as regras da natureza, do sentimento, da inteligência suprema, que estabeleceu isso aí para funcionar como funciona perfeitamente. Vocês também não se preocupem que o coração está batendo. Se vocês ficarem escutando o coração bater, o próprio coração, se você puser um estetoscópio e botar aqui para escutar o seu coração bater, eu te garanto que você para. Você não vai ficar muito tempo. Porque é um mecanismo tão complexo que você é melhor não escutar, porque ele pode parar. Você começa a ficar preocupado. Como é que isso ainda não parou? Observem. Você aí para de escutar. É melhor não escutar o coração bater, porque você começa a ficar cismado, ele vai parar. De repente ele vai e para. Aí você não quer, então você não escuta. Tentem ouvir o próprio coração e vocês vão, eu garanto que vocês vão pensar junto comigo. Vocês não vão querer vão parar de escutar isso, porque, e ainda mais quando você começa a pensar, eu já estou com 60 anos, isso já está batendo há 60 anos, isso vai parar. A qualquer momento isso vai parar. Então é melhor não ouvir. Mas vejam, é da regra da natureza, é dessa natureza maravilhosa, belíssima, que nós dispomos. Nós dispomos. Esses dias tinha uma pessoa me perguntou, né? Estou até esperando mais. Ele perguntou assim: vou fazer o quê? Vou me suicidar? Estou desesperado, estou amargurado. Tem até uma música de Luan Santana que diz, ou é Justin Bieber, que vai: estou amargurado, se amar não é pecado, não tem? Aí o cara me escreveu, parece até o início da música: estou desesperado, será que amar é pecado? O que fazer? Vou me suicidar? Cara, não adianta. Você é você. Ninguém consegue se destruir. Você pular do 50º andar de um prédio e se arrebentar todo. Quem vai se arrebentar todo é o corpo. Você vai continuar com o mesmo problema que te levaram a fazer aquela besteira. Mas vai pagar por aquilo, sofrendo em outra vida, às vezes mais forte ainda, para você se recuperar dessas manias, porque nós não conseguimos nos destruir, não conseguimos nos eliminar, nós estaremos sempre existindo. E para que nós sejamos mais fortes, nós temos que cada vez mais e mais nos desapegar do mundo, das coisas que nos agarram aqui, da fama, do dinheiro, do poder, do orgulho, da vaidade, da inveja. Essa é a saída. Esse é o grande mistério da vida. Nós não estamos aqui para tomar conta dos outros. Nós não estamos aqui para mudar os outros, porque isso é impossível. É tão impossível como fazer o outro emagrecer. Eu não posso emagrecer para ninguém na minha casa. E nem vocês podem emagrecer para a pessoa que vocês mais amam. Quem tem que emagrecer e fazer o sacrifício do emagrecimento é o gordo. Por mais que a gente não goste de saber disso, mas é o gordo que tem que fazer o sacrifício. Da mesma forma, evolução. Ninguém consegue evoluir para o outro. Evolução é só seu, só sua. A oportunidade é só sua. E essa maravilha da complexidade da vida, ela nos é dada de graça. Olha só, nós temos isso tudo de graça. Eu perguntei para a pessoa: mas por quê? Você está enxergando? Tô. Você está ouvindo? Tô. Você está falando? Tô. Você está andando? Tô. Então o que você quer? Perder um ou dois desses sentidos? Quer ficar cego? Deus me livre. Então pronto, já te livrou. Você não está cego, então não tem esses problemas. Quantas pessoas estão em cima de uma cadeira de roda, não enxergam, não falam e às vezes nem ouvem? E garanto que às vezes o espírito não está revoltado. Está ali passando por aquilo dentro da regra da justiça de Deus. Para a evolução de quem? Do próprio espírito. E das pessoas que lhe estão familiares, que lhe estão juntas, porque estão se dedicando e também se mudando em relação àquilo. Sendo tocadas para terem sentimentos diferentes e ações diferentes. Então, olha, o Espiritismo ensina dessa forma. Então, nós, os espíritas, temos essa diferença. Nós conhecemos dessa forma. Nós não somos mais uma igreja que está no mundo, como todas as igrejas, para dizer que Jesus é lindo, que Jesus é um amor. A humanidade não está precisando mais ficar ouvindo isso. Isso já encheu. Isso já encheu. Você liga as televisões, faça-me o favor. É igual loteria esportiva. Quando a loteria acumula, a Mega Sena, quando acumula, está acumulado em 70 milhões, 60 milhões, todo mundo fica com um olho desse tamanho, enche aquelas filas para jogar, já sabe que não vai ganhar.
Mas tá aquela fé, igual o pessoal que vai atrás de milagre. Vai lá, dá dinheiro para filho, de repente eu acerto, de repente eu fico curado, de repente meu filho fica rico, de repente minha mulher isso, meu marido aquilo. É o mesmo mal, é o mesmo erro, é o mesmo princípio. É o princípio do indivíduo, Se estiver em qualquer igreja, não tem problema. Mas se conheça e se freie, se conheça e se conserte, porque essa é a saída. No espiritismo ou em qualquer outro lugar. Mas o espírita age diferente, porque conhece diferente e tem mais convicção de que está agindo assim, porque assim lhe dita a inteligência, assim lhe dita o raciocínio, assim lhe dita o bom senso. Então o espírita é esperto. O espírita respeita Jesus, Maomé, Buda, Gandhi, respeita todos esses missionários, mas tem as suas posturas. E nós espíritas, que temos que passar disso para os outros. Não é a gente ficar esperando que a igreja católica vai passar, que a igreja protestante vai pregar a reencarnação. Nós espíritas é que temos que assumir a divulgação séria, a divulgação honesta, para que isso aqui faça efeito na humanidade e não se transforme em mais uma igrejinha, como todas as igrejinhas, com as congregaçõezinhas e tudo do jeito que está. Precisa mudar. Nós temos que mudar. E essa mudança depende de alguém que fale, de nós todos, que passemos essas informações para frente. Encerrando, ainda temos aqui 2 ou 3 destaques. Que Kardec pergunta assim, os espíritos das pessoas homenageadas, assim com estátuas, monumentos, assistem às inaugurações e eles têm prazer nisso? Eles dizem assim, muitos assistem sim quando podem, mas não são menos sensíveis a essas homenagens de estátuas, de praças, isso ou aquilo, do que as que atribuem àquelas lembranças e o carinho que as pessoas sentem por ele. Muitas vezes, numa homenagem qualquer que é feita a um espírito, a um ente querido que já partiu, a qualquer personagem que já morreu, e lhe é feita uma honraria de dar-lhe o nome de uma praça, de botar uma estátua aqui ou ali, isso para o espírito não vai estar tendo muito valor, se aquelas pessoas que estão ali não estão mais para satisfazer aquela presença social. Todo mundo vai para ser visto, todo mundo vai para dizer que era adepto da ideia do fulano e tal, mas na realidade poucos às vezes são os que o amavam mesmo, os que tinham bons sentimentos em relação a ele. São esses sentimentos que tocam, esses sentimentos que são úteis, que são importantes. O resto às vezes é figuração, não é? De onde pode vir para certas pessoas, assim, o desejo de serem enterradas antes num lugar do que em outro? Voltam a eles com mais satisfação após a morte? É essa importância dada a uma coisa material, e essa importância é sinal de inferioridade do espírito? Olha o que responderam os espíritos. Essa história de vocês pensarem assim, eu quero ser enterrado lá em Sambaetiba, eu faço questão de ser enterrado em Botucatu. Isso é tudo bobagem. Você não vai ser enterrado em lugar nenhum. E seu corpo, para onde for, volta para a terra de onde veio. Então isso aqui, olha a resposta que eles dão. A afeição do espírito por certos lugares é inferioridade moral. É porque nós já estamos muito agarrados aqui. Tem gente que não quer ser enterrado em Bom Jardim, porque brigou com o prefeito lá. Então fica com ódio do prefeito. Não me enterrem lá, perto daquele maldito. Me enterrem aqui ou então em Cachoeira. Pura inferioridade moral. Bobagem. Eles é que estão explicando isso pra gente. E isso a gente entende facilmente que é assim. Tem até um livro aí que o movimento espírita aprova, e muitos acham o livro de cabeceira, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O que é isso? Inferioridade moral e inferioridade no conhecimento do espiritismo. Não existe pátria para Espírito Santo e pátria para Espírito infernal. Onde vocês querem fazer uma excursão na Terra Santa? Querem? Pois é, não, agora até que eu acho que está mais calmo, mas de vez em quando o pau come lá é um mata-gente que ninguém quer pacote de graça para ir passar o Natal lá onde Jesus nasceu, porque é um verdadeiro inferno aquilo. Então, Terra Santa, povo santo, gente santa, que isso? O santo é você, sou eu, qualquer um, quando começa a se mudar lá dentro,
Humilde, ninguém sabe teu nome, ninguém sabe onde você mora, ninguém sabe onde você trabalha, o que é que você tem ou não tem. É você, você dentro de você, é você. O tesouro seu é você. Isso é que interessa. Não importa se o jornal está botando sua foto no dia do seu aniversário, não importa se lá no clube tem um quadro na parede do salão onde você foi homenageado. As pessoas às vezes se prendem a isso. Os espíritos inferiores, como somos nós, nos apegamos muito a isso, mas isso é bobagem, saímos disso. O importante é você, que é anônimo, ninguém sabe que você existe, ninguém sabe onde você mora, você nunca escreveu nada para ninguém, não interessa. Você é o espírito imortal, você que vai continuar. E às vezes você tem muito mais capacidade do que está mostrando aí, e veio aqui justamente para ser humilde, como você consegue estar sendo. Anônimo, ninguém te conhece. Você não é importante para coisa nenhuma, mas para você é. E até, normalmente, a gente sempre é importante para alguém, né? Às vezes a mãe, o pai, o tio, o irmão, o vizinho, o amigo, pessoas. Isso, no fundo, sempre as pessoas são amigas de alguém. Às vezes, quando passa um louco numa moto, você fala, ah, meu Deus, uma árvore. Mas você pensa, se ele bater numa árvore, antes que ele bata num carro e mate uma família inteira, né? Ou um carro correndo alucinado. Em qualquer situação, vai ter gente chorando por aquele maluco. Vai ter gente. Tem uma mãe em casa, tem um pai, tem um irmão. Ele é louco. Mas olha o sentimento. Às vezes a pessoa, puxa vida, devia bater, meteu a cara num poste aí, para não bater num carro e matar uma família. Porque acontece isso. Não viram em São Paulo, agora há pouco tempo? O carro, uma Ferrari, passou tão violentamente num cruzamento que a moça, uma advogada até, vinha devagarzinho olhando, quando ele veio tão rápido, a mais de 180 km por hora, que quando ela viu, ele já arrancou, destruiu o carro todo. Ela morreu na hora, entendeu? As pessoas às vezes pensam até, puxa vida, aí bate numa árvore, morre. Aí alguns ainda falam, é bem feito. As pessoas às vezes falam sim. Isso aí devia bater num poste, tá vendo? Para aprender, porque vai bater numa família e matar uma família inteira. Mas sempre, em qualquer situação, tem gente que vai chorar por aquele louco. Tem gente que tem amor, tem carinho, tem uma mãe por trás de um traficante, tem uma mãe sempre por trás de um corrupto. Tem sempre gente que vai sofrer por alguém, justamente por esse apego que nós temos e que é natural. E que é natural. Então, essa relação de nós com nós mesmos é o que há de mais importante na vida. Guardem isso. Saiam daqui preocupados com isso. E então, essa, como eu te falei, como eu estava falando, Brasil, coração do mundo, isso é uma invenção, uma criação mística do movimento espírita, para dizer que esse Brasil é uma maravilha, esse Brasil é o coração do mundo, que tem forma de coração, é aqui que Jesus, coisa nenhuma, Jesus é universal, é para o mundo inteiro, como Buda, Maomé, como outros missionários que aqui estiveram, nas suas regiões próprias, onde Jesus não daria certo, como não deu na própria região dele. Estão pensando que o Oriente Médio, Jerusalém, aquela região toda ali é cristã? Não. E eles estão se matando por causa daquelas terras que eles julgam santas. Então, essa vocação de espírito por determinados lugares é inferioridade espiritual. Quem diz é aqui o Livro dos Espíritos. Logo, não existe terra santa, terra melhor do que outra. Onde quer que a gente esteja, é o lugar que a gente deva desenvolver aquilo que nós somos, onde quer que nós estejamos. Tem gente que acha que tem que ir para Paris. Se não for a Paris, ele não vai ser feliz. Até rimou, né? Paris com feliz. Se não for para Paris, eu não vou ser feliz. Bobagem, pura bobagem. Desce pela beira do rio aqui abaixo, vai olhando flores, algumas coisas que nascem, coisas lindas, vai ver uma borboleta, uma flor, uma árvore. Você vai a Paris fazer o quê? Quero ir debaixo da Torre Eiffel. Por quê? Porque você viu uma porção de gente ir lá e você aí fica com inveja, também quer ir lá, para quê? Vai ali no Country Club passear, ver que maravilha é aquilo. Vai no Parque Municipal lá na Cascatinha, lá em cima no Cônego, né? Que é um lugar lindo também. Conheça o lugar onde você está. Tem tudo para você ser feliz no lugar que você está. Você não vai encontrar felicidade lá fora. Felicidade você vai encontrar aqui dentro. Onde quer que você esteja.
num quartinho de 2x2, ou num quartão, numa mansão, num quarto de 200 metros quadrados, cheio de abajur, cheio de móveis de luxo, tapetes. Por dentro é que vai te dizer se você está feliz ou infeliz. Não é a mansão, o quartinho de 2x2, debaixo da Torre Eiffel, em Paris, não é isso que vai te fazer feliz. Com certeza eu posso te garantir que não é nada de fora que nos faz feliz. É só por dentro. É só por dentro. Se você tem ou não tem, não tem ou tem, não se preocupe muito com isso. Vamos nos conhecer, nos preocupar mais com esse conhecimento. E eu quero terminar dizendo o seguinte: espírita vai a cemitério? Não, necessariamente não. Mas se for levar alguém, se for acompanhando uma velhinha, um idoso, não tem problema nenhum. Espírita se benze passar em frente à igreja? Claro que não. Ah, mas ele é um homem bom. Sim, ele é bom, ele se corrige, luta para vencer as suas paixões, mas ele não é católico, ele é espírita. Então o espírita tem que pensar como espírita e agir como recomenda o espiritismo, com amor ao próximo, exatamente como recomendou Jesus. Mas isso não é por ser espírita, é por ser filho de Deus e ter essa obrigação geral de honrar e amar ao próximo, de ser humilde, de ser simples, de ser fraterno. Mas no espiritismo nós temos muito mais informações que nos desligam de uma série de preconceitos, de uma série de misticismos, de uma série de crendices que os próprios espíritos vieram nos dizer que não são necessárias. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. E foi um prazer vir falar aqui, estudar com você. Porque eu estou aprendendo, viu? Eu estou aqui falando, não procuro bobear, não. Eu não falo para vocês, eu falo para mim. Principalmente para mim. Eu estou aqui falando e ouvindo o que eu estou falando. Eu tenho um programa de televisão que eu assisto 4, 5. O pessoal lá em casa às vezes fala: mas você fez o programa. Você já assistiu umas 4 ou 5 vezes. Você ainda está assistindo? Eu ainda estou assistindo. Eu estou aprendendo com aquilo que eu estou falando. Porque aquilo que eu estou falando não é meu, é da doutrina espírita. E às vezes eu tenho uma colocação que eu mesmo fico assistindo. Eu falo: é mesmo. Eu esqueço que sou eu. Eu estou aprendendo. Então nós todos somos eternos aprendizes. Nós não estamos aprendendo para ensinar os outros, para passar para os outros. Primeiramente a gente está aprendendo para aplicar na gente. Pensem nisso, vale a pena.